Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Nos anos 1960 e 1970, o aparato de repressão política da ditadura militar se dedicou a prender e, se possível, também sequestrar professores e pais de escolinhas infantis, justificando que seriam fachadas para movimentos revolucionários e lugares de doutrinação comunista para crianças em idade pré-escolar na cidade de Curitiba. Pois é, né? O professor José dos Santos Abreu se dedicou a levantar a documentação sobre esses acontecimentos e o estudo resultante foi publicado no livro Operação Pequeno Príncipe, Polícia Política e Marxismo Infantil no Paraná. Está aparecendo aí na tela. Hoje nós vamos receber o autor aqui no canal. Aproveite para dar o seu like, se inscrever no canal, adicionar as notificações e compartilhar esse vídeo. Olá José, bem-vindo ao História Recente. Obrigado, professor Luiz Fernando. Queria começar agradecendo pela oportunidade de divulgar meu trabalho, saudar todo o pessoal que, como eu, acompanha o História Recente, sempre com muito interesse pelos temas que você aqui aborda, o que me faz sentir ainda mais honrado pelo seu convite. Bom, eu quero te pedir para falar um pouco para os nossos inscritos sobre a sua trajetória pessoal, sobre como foi que esse tema apareceu para você, como surgiu a motivação de pesquisar isso. Eu sou filho de portugueses oriundos da Ilha da Madeira, que vieram para o Brasil na década de 50, em busca de oportunidades. Foram primeiro operários da indústria de tecelagem na Vila Carrão, onde eu nasci, e depois de alguns anos eles se tornaram comerciantes. Então, como a gente dizia na época, eu fui criado atrás do balcão. Isso quer dizer que eu vivi boa parte da minha vida e da minha infância, no início da década de 70, entre a minha casa e o armazém dos meus pais, já na Vila Guilhermina, também em São Paulo. No armazém, nessa época, meus pais vendiam itens como sabão em pedra e fumo de corda, né? Coisas que hoje já são obsoletas. E esses itens, entre outros, eram embrulhados em jornais. Isso fazia com que meus pais tivessem que comprar fardos de jornais velhos que eram estocados num dos porões do armazém. Foi então, nesse ambiente de penumbra e silêncio, né, que eu mergulhei no mundo da leitura, né, que eu comecei a ler aqueles jornais velhos, né, e isso que viria a ser uma das matérias-primas do meu ofício de historiador, né, os jornais enquanto fontes, né. Então, era naquele espaço acolhedor que eu passava boa parte do tempo, né, adorava aquelas histórias. Foi nessa época também que eu me tornei palmeirense, né? E conhecendo a história do clube através dos jornais e ganhando da japonesa da padaria em frente um compacto, como a gente dizia, né? Com o hino do Palmeiras, né? Isso acabou consolidando ainda mais essa opção pelo time do Parque Antártica. Depois eu fui morar no Itaim Paulista, que era um bairro de proletários, sobretudo da construção civil, né, na zona leste de São Paulo, ali na região do Itaim, de São Miguel Paulista, que concentra a maior população nordestina de São Paulo. Conheci muitos tipos humanos admiráveis que construíram e constroem aquela cidade e são tão discriminados até hoje, né? Tenho um grande apreço pelos nordestinos, né? E, sobretudo, pelo posicionamento deles atual em relação à questão política. Isso teve grande importância na minha formação sobre como me posiciono diante da vida, diante das questões sociais, e da importância que tem para mim a participação dos trabalhadores na luta, né? E não só da luta dos trabalhadores, mas por todos aqueles que clamam por justiça social. Eu morei depois em Apucarana, em Paranavaí, durante os anos 80 e mudei para Curitiba em 92. Trabalhei no comércio, em outras áreas até 2006, quando
depois de retomar os estudos, né, concluí a graduação em História nas Faculdades Integradas Espíritas, isso em 2005. Em 2006, eu quero registrar que eu concluí a graduação com 39 anos. Né? Eu acho isso importante, esse registro, porque muita gente acha que é tarde para recomeçar, para estudar, e não, isso é um equívoco. Fiz especialização em Geopolítica, concluída em 2007, depois mestrado em História na Universidade Federal do Paraná, concluí em 2015. Aí, no ano seguinte, eu lancei o livro Operação Pequeno Príncipe. E agora eu faço doutorado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Henrique Padrós, o que me orgulha muito. Eu fui para lá exatamente por causa dele, por causa do trabalho estupendo que ele faz sobre as ditaduras de segurança nacional do Cone Sul. Mas quanto ao tema das escolinhas, eu vou explicar como que eu cheguei nele. Durante o segundo ano da graduação na Espírita, uma professora que foi muito importante na minha formação, Maria Lúcia Birrer Machado, indicou um documentário do Valente Xavier, intitulado Os 11 de Curitiba. Essa indicação ela fez para a turma toda, né? Ia passar na Cinemateca de Curitiba e tratava da história de 11 pessoas que tinham sido presas pela Polícia Federal, pela ditadura em Curitiba, porque as escolinhas às quais elas eram ligadas foi acusada de ensinar marxismo para crianças de 1 a 6 anos. Eu sempre me interessei muito pelo tema da ditadura, e isso começou com um livro do Emiliano José Lamarca, o Capitão da Guerrilha, depois O Brasil Nunca Mais, e isso sempre me fascinou, né? E eu me interessei e fui na Cinemateca ver esse documentário. Da turma toda, somente eu e uma colega fomos. Ela ficou horrorizada e eu fiquei encantado com aquela história e achei que já tinham escrito, né, a respeito daquilo, já existia alguma coisa elaborada, publicada, mas eu acabei descobrindo que não, né? Achei um absurdo as acusações e mal sabia que isso voltaria a acontecer depois de alguns anos, né? É o que a gente vive hoje. E aí, eu estou falando da escola sem partido, né? Essa aberração com as quais a gente tem que conviver, né, atualmente, né? Que, entre outras coisas, assim como no caso das escolinhas, tem como objetivo que, né, interditar o professor em sala de aula, né? Atentar contra a liberdade de ensino dos professores. Fiz contato, então eu comecei a pesquisa como? Eu fiz contato com o diretor do filme, o falecido Valente Xavier. Aliás, fiz contato com o Edésio Passos, também falecido, e ele me informou que não existia nada sistematizado a respeito desse episódio das escolinhas. E me forneceu um dossiê com cópias de vários documentos, de recortes de jornais. Eu usei isso durante 12 anos. Depois eu acabei devolvendo para o filho dele, porque o Edésio já tinha falecido. No seu trabalho, você analisa a repressão em Curitiba, em 1966, a escolinha Pequeno Príncipe, e na sequência, em 1978, a professora Juracilda Veiga foi sequestrada. E na sequência ainda, professores e pais das pré-escola Oficina e Ioca foram presos e passaram por inquérito da polícia política do regime. Você aborda também a forte reação da sociedade civil diante dessas prisões em 1978, protestos na Assembleia Legislativa do Paraná, OAB, Igreja Católica e ainda repercussão na imprensa. O seu trabalho é o enfoque da ditadura militar a partir dos, entre aspas, dos de baixo, quer dizer, dos estratos inferiores do sistema repressivo, e destaca a importância desses estratos para entender o arbítrio desse período e as suas contradições. Quer dizer que estava certo mesmo o vice-presidente Pedro Aleixo, no AI-5, em 1968,
quando ele disse que não desconfiava das mãos honradas do presidente Costa e Silva, mas que tinha medo do guarda da esquina? No final das contas, a ditadura chegou a perder o controle sobre parcelas do sistema repressivo? Bom, eu estou tentando entender isso na minha pesquisa atual. O que eu descobri até agora é que os sequestros em 1977, 78, foram 3, foram realizados pelo DOI-CODE e pela DOPS, que atuavam juntos desde a Operação Marumbi, que perseguiu o PCB no Paraná, deflagrada em 1975. Aliás, o DOI-CODE foi criado no estado em 1975, justamente para realizar essa operação. Foi uma ramificação da Operação Radar que se estendeu para todo o país. O exemplo clássico foi São Paulo, que culminou com as 3 mortes no Segundo Exército, em 75 e 76, quando em janeiro morreu o Manuel Fiel Filho. Mas usando o exemplo de São Paulo, no bojo dessa operação, foi deflagrada pela linha dura, pelos radicais, né, de lá de São Paulo, e liderados pelo general Edinardo, que depois seria exonerado pelo Geisel, a chamada Operação Jacarta, que tinha como objetivo de desestabilizar o governo Geisel e sabotar a distensão. Essa operação foi abortada quando, num golpe de força do Geisel, ele demitiu o Edinardo, né, logo após a morte do Manuel Fiel Filho, exonerou também, removeu o chefe da segunda seção e outros membros desse grupo radical e contrário à abertura. No Paraná, pelo que eu tenho percebido, estava ocorrendo alguma coisa parecida, porque os sequestros eram uma forma de investigar, de interrogar os opositores sem deixar rastro, sem que a polícia política, a comunidade de segurança, assumisse a responsabilidade pela captura dessas pessoas. Justamente porque existia um certo controle da parte do governo central. Porém, existia um núcleo duro aqui em Curitiba, formado pelo Osias Algauer, delegado da DOPS, onipresente nos anos 60 e 70, o Rui de Paula Couto, que era o comandante da 5ª Região Militar, que vinha do Rio Grande do Sul, já tinha participação, inclusive, no episódio da possível invasão do Uruguai pelo Brasil, caso a esquerda ganhasse as eleições no Uruguai em 1970. E, além disso, no comando do 3º Exército, lá no Rio Grande do Sul, estava o Samuel Correia, que tinha sido, até 77, comandante da 5ª Região Militar aqui em Curitiba, e esteve à frente dessa região quando da realização da Operação Marumbi. Então esse cara estava dando suporte lá no 3º Exército, no Rio Grande do Sul. Eram todos radicais ou tinham um passado radical, né? Mas quem tinha muita ascendência, né, sobre a comunidade de segurança era o Osias Algauer, né? Ele tinha, com o histórico dele, ele tinha uma influência grande, né, sobre os demais, era muito respeitado na comunidade. A Operação Pequeno Príncipe, né, as escolinhas, a vigilância sobre as escolinhas, tudo isso já vinha sendo feito há bastante tempo. E nas reuniões da comunidade de segurança, do DOI-CODE, que eram realizadas sempre às segundas-feiras no quartel do Exército, lá no Pinheirinho, já em 77, o Algauer já tinha pressionado muito para que a operação fosse realizada. Ele já tinha um trunfo, que foi o fechamento em 1966 do Jardim de Infância Pequeno Príncipe, né, sob a mesma acusação de que estavam ensinando marxismo para as criancinhas, e achou que ia conseguir fazer a mesma coisa, né? É importante frisar que o Armando Falcão, ministro da Justiça, e o Ney Braga,
ministro da Educação, tinham sido informados ainda em 77 a respeito das escolinhas. Então eles sabiam o que estava por vir, né? Como diria o Beto Richa. Eu desconfio do papel do Falcão, né? Eu acho que ele jogava para os dois lados quando ele podia. Então, esse grupo contrário à distensão aqui no Paraná tentou, de certa forma, abalar a política distensiva do Geisel e sabia que a repercussão ia ser enorme. E eles contavam com isso. O resultado foi todo aquele celeuma, a reação que acabou sendo liderada pela Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, aqui em Curitiba. E, então, essa imediata reação da sociedade serviu para desgastar demais a imagem do governo Geisel, né? E a acusação virou um motivo de piada. Tanto é que as prisões foram no sábado pela manhã. À tarde, houve a reunião na Cúria Metropolitana, né? Sob a direção da Comissão de Justiça e Paz e várias entidades, pessoas, né? O auditório ficou lotado. E a Polícia Federal tinha recém emitido uma nota, né? A respeito das prisões. E um episódio interessante é que durante essa reunião, quando o orador passou a ler a nota com a justificativa para as prisões, e ele tinha que parar por causa das gargalhadas, né, do público. Ele tinha que parar e retomar, porque o público não parava de rir. Então teve esse aspecto do humor, né, nessa operação, mas foi uma coisa assim muito muito grave, né? Que prejudicou muita gente, pessoas perderam emprego, né, perderam sua liberdade, casas invadidas, uma série de violências. Então, durante a pesquisa, eu me deparei com o seguinte acontecimento. Um mês, praticamente depois das prisões, em abril, o Jaime Canet, governador do Paraná, assinou um decreto que reorganizava a Polícia Civil e, por tabela, ele desmembrava a poderosa DOPS, do Osias Algauer. Ela foi desmembrada em duas, passou a ser Delegacia de Ordem Social e a outra Delegacia de Ordem Política, que ficou sob a chefia do Algauer. Mas aí a gente já nota um início do esvaziamento do poder dele, né? Depois ele foi designado para conduzir o inquérito que, depois de muita relutância da parte do secretário de Segurança, Alcindo Gonçalves, foi instaurado para investigar o CCC, né? Que, segundo seria o autor dos sequestros, né? Ele acabou afastado depois de 6 meses, né? Aliás, quando foi anunciado o nome dele, virou piada também na imprensa, né? Isso repercutiu para a sociedade, porque vai colocar quem para investigar o CCC, sendo que existia uma desconfiança de que quem estava realizando os sequestros era a própria polícia política, a DOPS e o DOI-CODE, como de fato foram eles, né? E aí você colocar o Osias Algauer para investigar só pode ser piada. Então ele foi afastado 6 meses depois, e o delegado que assumiu no lugar dele foi verificar o que tinha sido feito durante aquele período, e a única coisa que ele encontrou foram alguns recortes de jornais. E o cara fez questão de vir a público informar isso para não se comprometer, né? E esse inquérito também não deu em nada. O Algauer acabou fora da área operacional em 1979, né, quando ele assumiu, foi para um cargo burocrático, assumiu a chefia de gabinete do secretário de Segurança, o Alcindo Gonçalves, que era um trapalhão, né, que dava declarações, tipo,
eu comandaria um sequestro em nome da segurança nacional. Imagina o alvoroço e a repercussão que isso não causou, né? Uma declaração dessa. Então, cada vez que ele abria a boca, ele só piorava as coisas para a ditadura. Ele foi convocado depois para ir na ALEP, na Assembleia Legislativa, prestar, né, informações para os deputados, e isso deixava a comunidade preocupadíssima, porque todos sabiam que ele era um cara muito polêmico, um cara que não pensava muito antes de falar as coisas, né? E é interessante que eu tenho documentos que mostram que ele informou o Armando Falcão, ministro da Justiça, de que estava sendo convocado para a Alep e que, inclusive, indicou um deputado que seria o responsável pela convocação, tipo, delatando o cara mesmo, né? Em relação ao DOI-CODE, eu encontrei documentos que indicam a intervenção do Ministério do Exército, deslocando dessa área de comando para outras regiões alguns militares, né? Provavelmente essa medida tenha sido com a intenção justamente de desaparelhar o DOI-CODE aqui, né? Então, essas medidas em relação ao Gauer, né, em nível estadual, em relação ao DOI-CODE, aí na esfera das Forças Armadas, do Exército, eu vejo nisso uma certa interdição do governo federal, o que seria uma espécie de desmonte, né, da comunidade de segurança aqui, né? E, inclusive, eu tenho documentação do SNI se referindo tanto à questão do Allgauer como do DOI-CODE como medidas assim negativas, né? Tipo o SNI reclamando mesmo. Então, a partir da Operação Pequeno Príncipe, começou esse desmonte da comunidade de segurança e informações no Paraná. E é isso que eu estou tentando mostrar na minha tese de doutorado, né? E existem, além disso, outros elementos que apontam para esse caminho. O dado concreto é que, a partir de 69, quando o regime organizou seu aparato repressivo nos moldes da doutrina de guerra francesa, que tinha como assim dois principais pressupostos da aplicação generalizada da tortura como meio de conseguir informações e a produção de um sistema integrado de informações que abrangesse todos os órgãos, né? Além disso, a unificação entre militares e policiais nas ações repressivas, né? Então, nesse período, a comunidade e os radicais receberam carta branca para atuar, né? Era preciso disso naquele momento, a ditadura precisava disso naquele momento. Quando o governo já tinha eliminado a oposição militarizada e decidiu abrir o regime, esses caras não aceitavam a ideia de que eles haviam se tornado inúteis, né? E naquele novo contexto eles já não tinham mais a mesma importância. E aí o que eles vão tentar é sabotar o Geisel e as mudanças que o Geisel estava propondo. Mas é preciso registrar que o Geisel era um ditador como os outros. Só que o Geisel era mais refinado, porque para ele não se deveria deixar vestígio dos crimes, né? Tirando isso, era sinal verde para a comunidade de segurança, né? Para os radicais, não tinha problema. É muito interessante ver que Jean Piaget é, entre aspas, perseguido também pelos agentes da repressão. Muitas vezes demonstravam esses agentes da repressão grande falta de cultura e pensamento bem simplório. É possível traçar paralelos com a campanha que está sendo feita hoje pela extrema-direita contra Paulo Freire? É muito parecido. E é parte do anti-intelectualismo, né, que
caracteriza esse pessoal. E eles são o quê? Além de tudo, ressentidos, porque não querem estudar para compreender melhor o mundo, mas querem, de alguma forma, ter algum destaque, né, junto à sociedade. Então, o que eles precisam? Atacar tudo que se relacione com o inimigo, né, quem eles elegeram como inimigo, a esquerda, né, que é portador desse conhecimento, né, que eles passaram a abominar, e isso é simbólico quando a gente presencia os ataques que a universidade vem sofrendo. Né? A universidade representa tudo que eles odeiam, que é o conhecimento científico, elaborado, que dá trabalho para adquirir, para transmitir, né, para produzir, e é por isso que eles têm que demonizar, né, desclassificar, sabotar esse conhecimento. O Bozo, ele não disse que antes, lá nos Estados Unidos, que antes de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa no Brasil, ele tem que destruir muitas outras coisas. Isso é parte do trabalho dele. Na ditadura, tudo o que viesse do inimigo interno, né, eleito inimigo interno, que era qualquer um que divergisse do governo, era considerado subversivo, e tudo que fazia era coisa de comunista, dizia que comunistas queriam dominar o mundo, né, o ambiente da Guerra Fria. Os agentes, existiam agentes que agiam sinceramente, porque acreditavam naqueles pressupostos da doutrina de segurança nacional, né? E tinha aqueles outros que eram arrivistas, que só conseguiam ter algum valor fazendo o trabalho sujo que os generais mandavam, né? Então, para esses, desmontar a comunidade de segurança, né? A política descompressiva do gás, isso daí para eles era o fim da vida profissional desses caras, né? E do estilo de vida que eles levavam. Professor José, que outro aspecto do seu livro você gostaria de destacar? Bom, o livro é uma contribuição de um ativista das questões sociais, né, que considera que, através da história, né, a gente pode recuperar, expor, né, parte dos fatos do nosso passado, para que a sociedade reflita, né, sobre esses fatos, sobre esses acontecimentos, e encontre o melhor caminho para lidar com esse passado. Enquanto a gente não, né, enquanto sociedade, não lidar de forma coerente com o nosso passado ditatorial, seja getulista, seja da ditadura dos empresários nacionais e estrangeiros e o seu braço operacional, os militares, esse passado não passará. O exemplo disso é esse desclassificado na presidência da República, e apoiado por uma parcela da população trabalhadora, da qual ele é a expressão, né? Ele não está sozinho, né? Esse é o problema. Mas tem também setores do empresariado que contam com ele para aprovar mudanças de interesse do capital, né? De anulação de direitos, de enfraquecimento das lutas sociais, do emburrecimento do país, entrega do patrimônio público para o setor privado nacional e estrangeiro, né? Em suma, ele não está pensando e fazendo essas idiotices sozinho. Ele tem suporte de muita gente que estava na sombra, só esperando um fascista aparecer, né? Para quê? Para dizer o que não tinha coragem e fazer o que não era capaz, né? Hoje o ambiente está muito mais propício, né? Para esse tipo de prática, né? Coisas que eram inaceitáveis até há bem pouco tempo, hoje se tornaram triviais, né? E é o que a gente vê agora com as denúncias do Intercept, do Greenwald, a confirmação daquilo que a gente defendia, ou seja, tudo que vem acontecendo desde aquelas tais jornadas de junho de 2013 e que desagou na queda aliás, na chegada desse sujeito, na queda da Dilma e na chegada desse sujeito a presidente, né, foi um golpe de Estado protagonizado por um conluio, né, jurídico, parlamentar, midiático, e que conseguiu angariar o apoio de grande parte da população, que se mostrou incapaz de se dar conta
da manipulação da qual ela foi alvo. José, muito obrigado pela sua entrevista. Sinta-se sempre bem-vindo aqui nesse cantinho da internet, ok? Novamente, eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal se você quiser. Assim você apoia esse trabalho. Compartilhe esse vídeo com aquele seu primo que acha que se alguém for torturado na ditadura é porque alguma coisa tinha feito de errado. Se você já é inscrito, obrigado. Compartilhe os vídeos nas redes sociais e clique no sininho para receber as notificações quando saírem vídeos novos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.